paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um domingo de escola bíblica, onde aqui estamos neste propósito, para aprendermos mais uma lição. A lição de número 7, que tratará do lugar santo. Estamos estudando o tabernáculo, um lugar para Deus habitar. E domingo que passou nós vimos um estudo sobre as cortinas, né? E hoje iremos avançar, né, no nosso estudo, chegando ao lugar santo. Amém? É a lição de número 7, você pode abrir aí a sua revista e juntos a gente avançar nesse objetivo, nesse propósito. O tabernáculo, com todos os seus detalhes, era símbolo da obra redentora, né, da obra salvadora do Filho de Deus. Portanto, em cada detalhe nós temos uma lição, né, um ensinamento acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca de sua obra de salvação. E é importantíssimo a gente ter essa compreensão, esse entendimento, para que a gente não fique, vamos dizer assim, para que a gente não detenha só o conhecimento literal, né? A narrativa contextual, e perca de vista o ensinamento, o princípio que reside ali naquela passagem. Pois a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, pela inspiração, né, de Deus, do Espírito do Senhor, diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Até mesmo as genealogias, né? Encontramos capítulos de genealogias, principalmente ali nos livros de crônicas, né? Que se torna até uma leitura assim cansativa, né? Porque são só nomes e mais nomes, e às vezes a gente pergunta qual o propósito disso, né? Por que disto na palavra de Deus? E até mesmo nas genealogias, Deus tem o seu propósito, o Espírito de Deus tinha, né, uma intenção ao inspirar o autor humano, né, a registrar aqueles nomes, né? E hoje nós vamos aqui adentrar na lição de número 7, dando mais um passo no estudo acerca do tabernáculo, como tipo da obra redentora do Filho de Deus. Textuário revendo aqui, Hebreus capítulo 9 e versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, né? Hebreus capítulo 9, versículo 2. E a verdade prática trazida aqui na lição de número 7, através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Nós vimos, lição que passou, que as cortinas, né, que existiam no tabernáculo, elas traziam uma ideia de separação, né? Era a sacralização, né, a separação daquilo que é de Deus, né, que pertence ao Senhor, daquilo que era comum. O que era comum é chamado de profano. O que é do Senhor é sagrado, é santo, é santíssimo. E as cortinas
elas demarcavam esse limite entre o que era profano e o que era santo, né? Deus assim já estabelecia, né, vamos dizer, a ideia da distinção de sua pessoa, como ele é diferente de suas criaturas. Mas Deus é tão diferente de suas criaturas que o primeiro mandamento, né, encontrado na antiga aliança, Deus proíbe que a sua pessoa seja representada por qualquer imagem de suas criaturas, sejam elas celestiais, terrenas, né, ou até marinhas. Então, nada na criação pode ser tomado como uma representação do Senhor Deus, dada a sua distinção. Deus é totalmente, plenamente distinto, diferente da sua criação. Esta ideia não era encontrada no mundo pagão, no mundo fora da revelação divina. O mundo pagão confundia o Criador com a criatura, né? E cultuava, acabava estabelecendo um culto à criação ou à criatura. Por isso nós encontramos, né, uma abundância muito grande de deuses no paganismo, que é o mundo fora da revelação. Extra revelação, o que é que se encontra? Escuridão, trevas, ignorância, desconhecimento. E o homem estabelecendo por si mesmo caminhos para se conectar com o divino, com o sagrado, né? Meios, né, para se buscar, né, a Deus, ok? E aí, nessa busca, nessa tentativa, o homem cai na idolatria, né? Encontra-se em idolatria, porque o coração do ser humano, separado de Deus, é por natureza idólatra, e os ídolos não são nada mais, nada menos do que projeção do coração humano, ok? Sentimentos, desejos, pensamentos humanos destituídos da glória de Deus, sendo agora projetados, né, em cultos sagrados. Muito bem, mas a luz de Deus modifica as trevas, pois onde a luz resplandece, não há mais escuridão, não há mais trevas. E é isso que acontece quando Deus se revela e se manifesta, né, a Abraão, resgata Abraão da idolatria, né? Abraão, o primeiro patriarca, né, do povo, da nação de Israel, porque Abraão tivera como berço uma família idólatra, ok? A Bíblia é muito clara, né, objetiva ao dizer que o pai de Abraão cultuava, né, aos deuses. Então, o ambiente em que Abraão inicialmente era o seu nome, né, se encontrava, era um ambiente pagão, um ambiente sem a revelação de Deus. Foi a manifestação de Deus, a revelação de Deus a Abraão, que o resgatou da idolatria. E isso é a mesma coisa hoje, quando a mente humana
imersa, né, em trevas, em ignorância, em idolatria, recebe a luz do Evangelho. Ele é resgatado, tirado, né, desse meio corrupto de ideias, de pensamentos que não refletem a verdade. Ok? Muito bem. E aqui nós chegamos no lugar santo. Lição de número 7, tópico de número 1, diz que o lugar santo era um lugar de quê? Serviço e comunhão com Deus, tá? E aqui nós chamamos a atenção para serviço, porque serviço não é ser visto. Serviço não é ser visto. Ok? Então há muita gente hoje, né, confundindo serviço com ser visto, buscando um lugar para ser reconhecido, né? Receber aplausos, glórias. Por isso os fariseus oravam de pé nas sinagogas para ser visto. Por isso, ao darem esmolas nas ruas, eles tocavam trombetas para serem vistos, né? E aí Jesus censura, né, essa motivação equivocada dos religiosos dos seus dias, dos fariseus. Eles queriam ser vistos. Quem está querendo ser visto não está servindo ao Senhor. Sua motivação, ela é totalmente equivocada. E ela acaba gerando confusão, contendas, brigas, disputas e discórdias dentro do reino de Deus, né? Hoje, com as redes sociais, está cheio disso. Cada pessoa querendo ser vista, né? Vamos dizer assim, exibindo, ostentando capacidades, talentos, né? Conhecimento humano, habilidade humana, e tudo isso motivado por essa vaidade, né? Por esse espírito de vaidade, é reprovado por Deus, como Jesus reprovou os religiosos. Então, serviço não é, no reino de Deus, ser visto. Onde era que acontecia o serviço? Vamos exercitar aqui. Aonde era que acontecia o serviço? No culto do Antigo Testamento, aonde era? No tabernáculo. E ele estava separado pelas cortinas. Portanto, quem estava lá dentro do tabernáculo não era visto por quem estava do lado de fora. Só quem via o trabalho era Deus. Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, na sua ordem, né? Ele foi, né, queimar o incenso, né, lá dentro do tabernáculo. Mas quem estava vendo Zacarias? Quem estava vendo o serviço de Zacarias? Das pessoas? Ninguém, só Deus. O nosso serviço tem que ser visto não pelos homens, mas por Deus. Jesus nos exorta até mesmo a quando dermos uma esmola, a mão que não está dando não saiba o que está dando.
Então a nossa motivação, ela deve ser no Senhor, para o Senhor. Então o tabernáculo, com esses seus compartimentos, né, trazia a ideia, duas ideias. A primeira de serviço, e serviço não é ser visto. E a outra ideia era de comunhão. E o que é que comunhão quer dizer? O que é que significa comunhão? Relacionamento. A nossa vida espiritual, ela se resume, ela acaba consistindo nesses dois aspectos: o aspecto do serviço e o aspecto da comunhão, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Então Deus estava ensinando que a vida para Ele, uma vida dedicada a Ele, uma vida motivada por Ele e para Ele, né? Vive para servi-lo e para relacionar-se com Ele. Amém, queridos? Então Jesus Cristo veio estabelecer o reino de Deus, né? E o reino de Deus consiste em serviço e comunhão. O que fazemos no reino de Deus? Servimos ao Senhor e desenvolvemos uma comunhão com este Senhor, uma intimidade com este Senhor. Esta comunhão possui níveis ou graus que podem, vamos dizer assim, podem progredir, podem ser desenvolvidos. Portanto, há crentes que têm mais comunhão e intimidade com Deus do que outros. Nem todos na igreja têm o mesmo nível ou grau de intimidade e comunhão com Deus. Essa comunhão, essa intimidade, ela pode ser desenvolvida, ela está para todos, ela é para todos. Agora, o desenvolvimento dela, né? Crescimento, desenvolvimento dessa comunhão, dessa intimidade, desse relacionamento com Deus, passa pela busca individual de cada um, passa pelo desejo, pelo esforço, pelo querer de cada um. E no nosso universo, né, coletivo, vamos dizer assim, nem todos têm a mesma intensidade, né, de busca, de querer, né, de esforçar-se. Todos têm. Ok, meus irmãos? Então a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, ela pode ser progressiva, né? Ela pode ser cultivada, ela pode ser desenvolvida. Amém? E aí a gente percebe que quanto mais o crente cresce em intimidade e comunhão com Deus, menos carnal ele se torna. Inversamente proporcional. Quanto mais espiritual, menos carnal. É inversamente proporcional.
Então, nessa manhã, por meio desse estudo, nós seremos estimulados aqui ao serviço e à comunhão com Deus, porque a vida cristã, nossa vida com Deus, ela acaba se resumindo, né, a esses dois aspectos ou essas duas áreas: a área do serviço e a área da comunhão, da intimidade, né? Muito bem, vamos lá aí avançando na nossa revista. O texto de Êxodo, capítulo 26 e o verso 33 vai mostrar a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo, né, os dois cômodos. Havia uma distinção. Vamos nos lembrar aqui que uma cortina, ela estabelecia uma distinção, uma diferença, uma separação, dando ideia, né, de sacralidade, né, de sagrado. Esse primeiro compartimento, né, é chamado de santuário, né? O primeiro é chamado de santuário, ou simplesmente de lugar santo. E o segundo compartimento, é chamado de Santo dos Santos, ou superlativo, né? Que é o lugar santíssimo, ok? O primeiro aparece como local de quê? De serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Era um lugar restrito a quem? Aos sacerdotes. Quer dizer que um israelita comum não podia entrar? Não. Ele não sabia o que acontecia lá dentro. Ele sabia pela lei, mas por estar vendo, não. Ok? Muito bem. Os israelitas, eles limitavam-se a quê? A trazer suas ofertas, né, ao altar dos holocaustos. O povo tinha acesso ao pátio, que também se chama o quê? Átrio, mas não ao lugar santo. Então eles iam até ao altar do holocausto. Ao pátio se tinha acesso. Isso, as pessoas comuns, elas tinham acesso até ao pátio, né? Ao altar do holocausto. Elas traziam suas ofertas. Muitas dessas ofertas, chamadas de oferta pelo pecado, para fazer expiação pelos seus pecados. Então, eles passavam pela porta, a primeira porta. Eles adentravam ao pátio. Nós vimos em lições anteriores que o pátio fazia também parte do tabernáculo. E o pátio era um lugar distinto. O pátio não era um lugar comum. O que era que separava o pátio do arraial? Uma cerca, né? Feita de colunas e pano de linho torcido. Era na verdade uma barreira, né? Uma barreira, vamos dizer, visual, né? Que distinguia aquilo que estava lá dentro das coisas que estavam fora. Todas as vezes que os irmãos virem uma cortina no tabernáculo, elas demilitavam, né?
os lugares, passando a ideia de o que está depois daqui é santo, é sagrado, é diferente, não pode ter o mesmo tratamento das coisas que estão lá fora. Então o fogo do altar era sagrado. Ele não podia ser um fogo lá de fora. Daí a importância da manutenção do fogo do altar. E a ordem: não deixa o fogo apagar. Havia uma obrigação, uma responsabilidade para com a manutenção do fogo. E para manter o fogo sempre aceso, o que era preciso? Remover as cinzas e renovar a lenha. E de quem era essa ação? A quem Deus responsabilizou? Aos sacerdotes. Aquilo que Deus responsabilizou a nós, a mim, a você, irmãos, Ele não vai fazer por nós. Ok? Ele já deu todas as condições para que nós possamos. Vejamos que diante do túmulo de Lázaro, quem foi que removeu a pedra? Quem removeu a pedra do túmulo de Lázaro? Foram as pessoas que estavam ali. Mas Jesus não podia, com a sua palavra, ordenar que aquela pedra se movesse? Não teria sido tão mais extraordinário? Né? Será que não teria sido tão mais? Irmãos, alguma coisa Deus responsabilizou a nós. Deus entregou a nós. Sim. Perfeito, temos que agir, né? Chega uma hora na vida de Moisés que ele, juntamente com o povo, se encontra em pavor, porque estava cercado, não é? E sem saída. Na frente ele tinha o mar, nos lados ele tinha montanhas, e pelo caminho que eles tinham vindo, estava o exército de Faraó se aproximando cada vez mais, com seus carros, né? Cavalos e cavaleiros. E aí chega uma hora de pavor, e Moisés clama ao Senhor, e Deus diz o quê? Por que você clama a mim? Diga ao povo, haja. Não é hora de clamar a mim. Haja. Já coloquei um cajado na tua mão, já te investi de autoridade. Age. Diz ao povo que marche. Ok? E aí o que foi que Moisés fez? Ordenou ao povo: marchem, mas marchar para onde? Irmão, o cajado na sua mão, ele toca nas águas. E aí quem faz todas as coisas? Quem é? Quem opera o extraordinário? Quem faz o que nós não podemos fazer? Deus. O impossível pertence ao Senhor, não é? Amém, queridos? Então nós, irmão Avanilson, exatamente, que a lenha vem de fora, né? A lenha é comum, ela vem de fora. A lenha, sim. A lenha não veio do céu, não. A lenha era da terra mesmo.
Agora, quem acendeu o fogo que queimou a lenha, o primeiro fogo que acendeu o altar, veio do céu, foi o Senhor. Purificava, né? Ali, tudo que entrava, né? Tem a passagem que diz que santifica a oferta, o altar. É o altar. A oferta também está vindo fora. Isso. Essas duas coisas sempre juntas, né? Aquilo que é do céu e aquilo que é da terra. Amém, queridos? Muito bem, meus irmãos. Então nós estamos estudando aqui sobre o lugar santo e estamos vendo que as pessoas comuns, elas não tinham acesso ao interior, né, do tabernáculo, ao lugar santo. Elas só podiam chegar ao pátio, né, para entregarem suas ofertas. Quem adentrava, né, no tabernáculo, aos cômodos interiores, eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, ok? Os sacerdotes, eles não adentravam o Santíssimo, só quem adentrava o Santíssimo era o sumo sacerdote. Cada vez mais distinção de distinção. Por isso, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O pátio era santo? Sim. O lugar santo era santo? Sim. E o lugar santíssimo era santo? Sim. Santo, santo, santo. O povo adentrava ao pátio. Os sacerdotes adentravam ao lugar santo. E o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo. E não era a qualquer hora. Tinha dia e hora determinada. Ok? Ele adentrava uma vez no ano, né? Para um ritual sagrado chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação, quando ele fazia expiação pelos seus pecados e pelos pecados de toda a nação, né? Então, como é interessante a ideia da santidade de Deus sendo aqui inculcada por meio de rituais, né? Por meio de símbolos, ok? No Antigo Testamento, já estudamos aqui, que havia uma abundância de rituais e de símbolos. Essa abundância de rituais e de símbolos na nova aliança, ela é enxuta. Porque quais são os dois rituais que nós vamos encontrar na nova aliança? O batismo e a Santa Ceia. Não é? No caso, os levitas, eles tinham acesso, mas só na hora da montagem e desmontagem. Isso, perfeito. Perfeito, exatamente. Na hora de desmontar, né? E aí tinha uma família, né? Uma família dos levitas que era responsável, né, por desmontar e por levar os objetos sagrados durante a
peregrinação, né? Durante a viagem, ok? Então, a tribo de Levi, a família de Levi, né? O filho de Jacó, que foi a tribo que Deus escolheu para o serviço, né? A tribo que Deus escolheu para o serviço. Então, quem escolhe para o serviço é o Senhor, né? Essa tribo possuía 3 famílias. A família de Coate, né? Os coatitas. A família de Merari, os meraritas, e a família de Gerson, que eram os gersonitas. Cada uma destas famílias da tribo de Levi tinham responsabilidades distintas, né, no serviço ao Senhor. Uma era responsável pelo sacerdócio, que era a tribo dos coatitas. Moisés era um coatita, Arão era um coatita, certo? E a tribo de Merari e de Gerson eram responsáveis pela manutenção, vamos dizer assim, né? E o transporte dos objetos sagrados, ok? Meus irmãos, então eles transportavam a arca, eles transportavam o altar do incenso, eles transportavam o candelabro, eles transportavam a mesa dos pães da proposição. Esses objetos possuíam argolas, eles eram levados nos ombros dos levitas, e isto era serviço. Quem levava a arca, quem transportava a arca nas andanças, nas peregrinações? Os levitas. Como eles transportavam? Em seus ombros. A arca possuía nas suas laterais argolas de ouro, né? E varais que eram colocados nessas argolas, que serviam para, vamos dizer, colocação nos ombros dos sacerdotes. Então aí nós temos aí um grupo de 4 sacerdotes, 4, cada um, né, na extremidade, né, de cada vara, levando, conduzindo a arca. Eu ouvi uma mensagem onde o pregador estava dizendo que a cada 7 passos que os levitas davam carregando uma arca, eles matavam um novilho. Eu não sei, não lembro de ter lido isso, né, como preceito, como ordenança, como mandamento do Senhor, né, no Pentateuco, né? E aí a gente pode encontrar algumas tradições, né, que não foram estabelecidas por Deus, né? Mas vamos dizer assim, foram criadas depois pelos homens, mas não são coisas que não passam de tradições de homens. Era verdade, cada um tinha sua responsabilidade. Sim. Sim. O zelo, o cuidado, o serviço e a comunhão, não é? O serviço e a comunhão. De modo que a gente não pode desprezar estes 2 aspectos da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual se resume a serviço e comunhão. Amém?
Continuando aqui nosso estudo, o ponto 2 do tópico 1 vai abordar sobre um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo, né, havia uma porta e quantos véus? Né? E 2 véus. Esses 3 elementos impediam, né, a entrada de pecadores na presença de Deus, né? O caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também era um local de adoração e profunda reverência. Nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercermos um ministério na igreja local, ou apresentamos o nosso culto ao Pai Celestial. Quando nos reunimos, ministramos uns aos outros, mas sobretudo, todos estão reunidos para adorar ao Criador. É interessante, né? Como irmãos, sim. Muito bem. A irmã Rosa está fazendo uma pergunta interessante. Ela está perguntando aqui o destino da carne dos animais sacrificados, né? O que era feito com a carne dos animais sacrificados. Bem, dependendo da oferta, todo o animal era queimado sobre o altar, e ele todo era oferecido a Deus, né? Por exemplo, o holocausto, ele era uma oferta queimada ao Senhor. Então todo ele era oferecido ao Senhor, ok? A oferta pelo pecado era toda queimada, né, ao Senhor. Mas existiam outras ofertas. Por exemplo, existe um grupo de ofertas que são chamadas de ofertas pacíficas, tipo ofertas de gratidão. A pessoa trazia uma oferta ao Senhor por gratidão. E aí as carnes deste animal, elas eram queimadas em parte. Que era queimado? A gordura. E aí a carne era comida por quem? Pelos sacerdotes, por suas famílias. Ok? Pelos sacerdotes, suas famílias. E até mesmo a pessoa que trazia a oferta comia da carne, ok? Que era cozida, né? E oferecida, né? O ofertante, ele comia da mesa, né? E a carne era também, vamos dizer assim, destinada aos sacerdotes e suas famílias, ok? Mas não eram todas as ofertas, né? Não eram todas. Alguns tipos de ofertas, elas eram por lei toda queimada ao Senhor. Sim. Tá. Não, essa parte eu sei que tem. Quando ele foi pegar aqueles devido a
Não. Aí não dá. Porque realmente o pregador falou sobre esse fato. Mas aí eu pergunto se na lei havia estabelecido que A pergunta dele foi se no deserto, na peregrinação, havia esse ritual de 7 passos e um sacrifício. 7 passos e um sacrifício. E aí eu desconheço. Nesse momento específico, quando Davi transporta a arca para Jerusalém, depois de ter ocorrido um incidente, quando Uzá foi, vamos dizer assim, ferido, e aí, vamos dizer assim, como parte do culto ao Senhor, 6 passos, né? como parte do culto ao Senhor, porque o holocausto era culto ao Senhor, eles davam 7 passos e Ela diz que é 6 passos, né? 6, e ofereciam o sacrifício ao Senhor, ok? Mas não havia um mandamento determinando que em todo o transporte da arca se devia dar 6 passos, 7 passos e se sacrificar, ok, queridos? Isso refletiu o zelo e o cuidado de Davi no segundo momento para com a arca do Senhor. Muito bem. Qual era o propósito do lugar santo? Qual era? Veja aí o tópico 1.3. Qual era a finalidade do lugar santo? Tinha-se como principal função ser o local onde... Perfeito. Onde os sacerdotes, o quê? Pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, ou então familiar, ou então nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, explícita, revelada, mostrada claramente, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem insuficiente, como registra a Epístola aos Hebreus. Hoje nós sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente, perfeito e suficiente, ou seja, não há mais necessidade de sacrifícios. O que ele ofereceu foi suficiente, atendeu a toda a demanda de justiça e santidade de Deus, ok? Por meio do seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome. O que é que Cristo nos garante em seu nome? Remissão, o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus, Agora, ressaltando aqui, quem tem o privilégio de entrar na presença de Deus? Quem está em Cristo. Quem está em Cristo tem o benefício, recebe dele o benefício da justificação e da santificação, podendo agora estar diante do Senhor. O pecador, sem esses benefícios, para ele, para o pecador, sem esses benefícios da cruz, os benefícios da justificação e da santificação, a presença de Deus é algo apavorador, é algo espantoso. A presença de Deus para a criatura humana pecadora é algo terrível.
sensação que ele tem é de que ele está perecendo. É exemplo do Sinai. A exemplo do Sinai, a exemplo de Isaías, no seu capítulo 6, a exemplo de todas as pessoas que tiveram uma experiência muito próxima com o Senhor, que disseram que iriam perecer porque os seus olhos tinham visto o Senhor. Por quê? Pedro, Tiago e João. O momento era bem diferente, né? A Ana está perguntando aqui por que Pedro, Tiago e João não tiveram essa mesma experiência, né? Primeiro diz ali que as vestes de Jesus resplandeceram, o seu rosto resplandeceu, né? E eles estavam sob a proteção de quem? De Jesus. Bem que eles ficaram O momento era- aterrorizados quando ele ouviu uma voz. Nossa, Aí eles temeram. bem lembrado, Eles ficaram bem lembrado. aquele pavor. Quando eles viram Jesus transfigurado e Moisés e Elias, né? Então eles tiveram uma experiência. Agora, isso mostra que o nível e o grau de, vamos dizer, de experiência que ele teve foi bem mais, vamos dizer assim, foi bem maior do que lá o Monte da Transfiguração. Em Apocalipse, João, mesmo João, quando teve essa experiência, desfaleceu. Mas ele desfaleceu de quê? Desfaleceu de quê? Ele desfaleceu de quê? Foi de medo? Foi de pavor? O texto não registra isso. Mas o que os israelitas tiveram lá no Monte Sinai, quando Deus se manifestou? Foi medo. Qual foi a experiência de Adão, quando ele escutou a voz do Senhor ecoar no jardim? Adão, onde estás? O que é que o texto de Gênesis diz? Qual foi a experiência? Qual foi o sentimento que dominou o coração do homem ao ouvir a voz de Deus? Medo. Ele ouviu a voz do Senhor e teve medo. O pecador, naturalmente, diante da santidade e justiça de Deus, ele é dominado por uma sensação de medo e pavor. Ok? Queridos, é isso, né? Que a santidade e a justiça de Deus comunica ao coração do pecador, de que ele é indigno daquela presença. Pedro teve mais ou menos essa experiência quando Jesus mandou eles lançarem a rede para o lado direito. Eles pescaram, tendo já pescado a noite toda e nada apanhando. Quando eles apanharam, os 153 grandes peixes, né? Quando ele desce do barco, quando Jesus se aproxima dele, o que é que ele diz? Quais são as palavras de Pedro? Te afasta de mim, que eu sou um pecador. O que foi que ele viu em Jesus? A santidade. Quando ele percebeu a santidade, a distinção, quando Pedro percebeu a distinção de Jesus, o quanto Jesus era distinto dele, ele disse: afaste de mim, que eu sou um homem pecador. Bom, um assunto do medo, né? O medo, a gente tem conhecimento como uma coisa abstrata, né? Com relação ao meio de Moisés, os demais que tiveram essa experiência, até mesmo
verdade. Mas é uma experiência natural, né? Da natureza, o estrondo, o barulho, gente. Tempestade? Ok? São manifestações da natureza que demonstram força, né? Agora, os israelitas no Monte Sinai, eles pediram a Moisés para Deus parar de falar. Fala o Senhor contigo, e tu fala a nós, porque nós não estamos aguentando a visão. Quando Jesus fala com o Paulo de Tarso, no caminho, os outros eles apenas ouviram um trovão. Apenas uma manifestação assim, né? De barulho, né? Ok? Então são as experiências humanas, né? A presença de Deus para o coração pecador é algo apavorante, é algo amedrontador, dada a condição de pecaminosidade do ser humano e dada vamos dizer assim, a natureza santa e justa de Deus. Ok? De maneira que a cruz remove esse temor, porque por meio dela é feita perfeitamente a remoção do pecado, a expiação do pecado é feita perfeitamente e suficientemente. De maneira que, refugiado em Cristo, o pecador agora adentra a presença de Deus com confiança, sem medo. Os próprios sumos sacerdotes, eles ministravam dentro do Santíssimo, mas com muito medo. Eles sabiam que estava diante ali do Santíssimo. Ok, queridos? A gente parece que está perdendo essa sensibilidade para com o Santo e o Santíssimo. Não é verdade? As coisas sagradas estão sendo desvalorizadas, depreciadas, profanadas, vistas como coisas comuns, e o resultado disso é uma certa insensibilidade para com o santo, para com o sagrado. O que faz isso? O que proporciona isso? A perca da percepção do sagrado. E o que é que provoca essa perca? Um certo envolvimento com o mundo. O mundo entorpece ou adormece o espírito do crente. Jesus disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. A carne é seduzida pela aparência do belo, do prazeroso, que é belo e prazeroso, mas ao mesmo tempo é ilegítimo, é ilegal.
né? É impuro. Então, a carne, a natureza carnal, ela é seduzida, ela é atraída facilmente por aquilo que nos separa de Deus, ok? De modo que um espírito vigilante é requerido, é pedido, né? Para que a gente não perca a sensibilidade, né? das coisas santas. Como é que nós estamos vendo o culto? Como é que nós estamos vendo o momento de louvor e de adoração na igreja? Igreja que eu falo, coletivo, o ajuntamento dos crentes. Como é que nós estamos vendo o culto ao Senhor na igreja? A igreja realmente. Como é que nós estamos reagindo a esse momento? Os salmistas reagiam com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, que reações nós estamos vivendo, estamos experimentando, né, no momento do culto ao Senhor? Como nós estamos percebendo, né, o Evangelho? Como nós estamos nos relacionando com a Bíblia, com a palavra de Deus? Estamos vendo a Bíblia como um livro comum, um livro qualquer, um livro de histórias, né? De narrativas, de contos antigos, um livro de religião. Como está a nossa relação com a palavra de Deus? Como temos reagido diante da exposição da palavra de Deus? Nossa alma, nosso espírito tem se sentido atraído pela palavra? A palavra de Deus tem despertado em nós interesse? Não. É preciso viver. É preciso viver. Aí, o que é que acontece quando as pessoas não estão vivendo isso? Suas percepções estão afetadas. E por que estão afetadas? Com certeza elas estão embaraçadas. Elas estão envolvidas com algo que estão, vamos dizer assim, diminuindo, roubando esta percepção. Nós precisamos ter muito cuidado com os embaraços espirituais. Pastor, perguntando a respeito do nosso relacionamento com a casa de Deus, aí eu não me lembro assim com detalhes, mas me veio à memória o momento em que Josué não arredava os seus pés do tabernáculo, e isso resultou em uma grande bênção de Deus para ele. Perfeito. Ele amava, né? Amava o tabernáculo, né? Amor, paixão. Isso é importante para nós. Como é importante, né? Vamos nos lembrar da exortação de Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse. Qual foi a exortação de Jesus à igreja de Éfeso? Uma igreja que era zelosa para com a doutrina. Lembra-te do teu primeiro amor. Como é que a gente se relaciona com Deus? Né? O que é que o relacionamento com uma pessoa pede, requer, exige? Amor, não é verdade? Nós devemos nos relacionar com Deus por amor. É por interesse? Não. Temos comunhão com Deus por aquilo que Ele pode nos dar? Por aquilo que Ele é. Então, o relacionamento, a comunhão, pede, requer
requer o amor. Jesus lembra a igreja de Éfeso que eles tinham, né, esquecido, né, o primeiro amor. Eles haviam, vamos dizer assim, negligenciado, eram zelosos, tinham conhecimento da doutrina apostólica, eram cuidadosos, né, para com a doutrina. Eles não suportavam os nicolaítas, né, que era um movimento herético que havia na época. Entretanto, eles não estavam em comunhão, vamos dizer assim, com o Senhor, uma comunhão que podia ser recomendada, porque foram exortados a lembrarem-se do primeiro amor. Então, o nosso serviço, né, não pode ser separado da comunhão. As coisas acontecem, vamos dizer assim, simultaneamente, ok? Alguém pode ser até um pastor, pode estar até administrando a igreja, e pode estar até administrando muito bem, certo? Porém, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, ele está, vamos dizer assim, negligente, ok? É o vício do pastor. E aí, aquilo ali é um embaraço para a vida espiritual dele. Ele não se alegra mais com mensagens, não tem mais uma vida de leitura da palavra, comunhão com Deus, intimidade com Deus, né? Oração. O serviço sufocou a comunhão. E a vida cristã, ela envolve esses dois aspectos, né? Que um não pode estar em prejuízo do outro. Ok, queridos? Isso é muito importante. Mais uma vez, o equilíbrio. E aí há em nós, em todos nós, um ponto de tensão. A tensão entre o serviço e a comunhão, a intimidade com Deus. Amém? Bom, vamos avançar, porque o lugar santo está nos falando, não é, de comunhão, lugar de serviço e comunhão com Deus. E tinha como principal função ser um local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios. A cada violação individual, a cada violação familiar, a cada violação nacional, o sacerdote ele entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente. Muito bem, queridos. Avançando aqui, chegamos no tópico 2, onde vamos ver as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Olha, para os irmãos que vêm à escola bíblica dominical, eles já sabem de quais salteado, quais eram os 3 objetos que compunham, que constituíam o lugar santo, que estavam presentes naquele lugar. Que objetos eram esses? Vamos lá? Pode ser qualquer ordem. Vamos lá? Qual era? Castiçal de ouro. A mesa dos pães. Os pães da presença ou os pães da proposição. E o altar do incenso. Esses 3 objetos estavam ali presentes, né, no primeiro compartimento do tabernáculo. E qual é a simbologia desses 3 objetos para nós? Do que eles falavam, né?
continuam falando para nós que lemos a Bíblia hoje, para o que apontava o candelabro. Esta lâmpada de 7 pontas, para que apontava o candelabro? O que nos lembrava o candelabro? Qual era a função do candelabro? Iluminar. Então, quando nos lembramos da luz, o que vem à nossa mente das palavras de Cristo? Eu sou a luz do mundo. Então, Cristo é a nossa luz, né? O candelabro estava ali. O sacerdote que entrava nesse primeiro compartimento era banhado pela luz. Ele não estava em trevas, ele não adentrava no lugar escuro, mas ele adentrava no lugar de luz. A presença de Deus é um lugar de luz, né? Luz aí vai ser indicativo de conhecimento. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, né? Ele vai dizer que ele é a verdade, e quem o segue não anda em trevas, né? Então o candelabro já apontava para aquele que é a luz, portanto já apontava para o Salvador que haveria de vir, né? Para o Redentor que haveria de vir e iluminar a vida dos homens, né? Quantas vidas foram abençoadas com a luz do Filho de Deus? Quantas vidas? Como nós fomos abençoados com a luz do Filho de Deus? A luz do Evangelho é um divisor de águas em nossas vidas. Existe um antes e um depois da luz de Cristo em cada um de nós. Qual foi a mudança que a luz de Cristo proporcionou a cada um de nós? Mudança de pensamentos, mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mudança de condição. Ok, queridos? Então, estamos na luz. O candelabro já era uma figura da pessoa de Cristo, que ilumina. E João diz que ele ilumina todo homem que vem a esse mundo. Ok? Mas aí nós vamos encontrar a mesa dos pães da presença. Quantos pães eram colocados na mesa? 12 pães, né? Interessante, né? 12 pães. E aí, cada um destes pães era uma representação de quê? De uma das tribos. Aqueles pães representando, 12 pães, cada um representando uma das famílias da nação, era um indicativo de quê? De que o Senhor é o pão que nos alimenta. O Senhor é o pão que alimenta o seu povo. Aqueles pães, eles passavam a semana toda ali na presença do Senhor. No final da semana, eles eram trocados, eles eram substituídos. E o que eram feitos destes pães?
eles eram comidos pelos sacerdotes. Ok? Então, o indicativo de que eles eram alimento para o povo de Deus. E aí vamos encontrar na nova aliança as palavras de Jesus: eu sou o pão da vida. Então, na presença de Deus há luz, na presença de Deus há alimento. E alimento é sinônimo de quê para nós? Sustento. Alguém se sustenta sem alimento? Alguém se mantém de pé sem alimento? Então, alimento é sinônimo de sustento. Então Deus era o sustento do seu povo, né? Então veja a profundidade de ensinamentos. O Senhor é quem nos sustenta, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é sustento, ela alimenta. O pão, né, o pão trigo, vai alimentar o corpo, e a palavra de Deus vai alcançar que parte do nosso ser, a nossa alma. Você já passou pela experiência da palavra de Deus ser para você alegria? Você já passou por algum momento na sua vida de experiência de tristeza, e ao ler a palavra de Deus ser tocado com uma alegria especial? Ok? O profeta Jeremias fala isso em seu livro. Ele diz: achando as tuas palavras, logo eu encontrei vida, alegria. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é real. A palavra de Deus é mais do que literatura. A palavra de Deus, como Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Você já experimentou receber esta vida da palavra? Josué estava desanimado. Na linguagem que nós, ele estava arrasado. Uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros, um peso enorme sobre os seus ombros, e ele, diante de si mesmo, se viu limitado. Quem sou eu aqui para conduzir esse povo? Quem sou eu? Moisés, o Senhor era com ele, falava frente a frente com o Senhor. E aí Josué estava caindo na realidade. Mas eu? Ok, querido? E aí, o que é que ele recebe de Deus neste momento? Uma palavra. E qual foi a palavra que Deus deu a Josué nesse momento? Foi uma palavra de bom ânimo. Qual foi a promessa? Quando a gente está desanimado, Deus trata conosco, nos dando suas promessas. Foi assim na vida dos discípulos. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O momento que eles estavam vivendo era de desânimo. Eles estavam tristes. Então,
nas nossas experiências de desânimo, Deus trata o nosso desânimo nos dando promessas. Pedro tinha razão quando disse: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Qual foi a promessa que Deus deu a Josué em seu momento de desânimo? Qual foi a promessa? Assim como Deus foi com Moisés. Exatamente. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Então Deus nos dá as suas promessas, e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Então, para onde a gente deve correr quando estivermos desanimados? Qual é a receita? Vá para a palavra. Onde é que a gente encontra as promessas de Deus? Onde é que a gente toma conhecimento das promessas de Deus? Na palavra. Então, quando a gente está desanimado, é porque a gente não está lendo a palavra. A gente não está lembrando a palavra, ou da palavra de Deus. Ok, queridos? Então é muito importante nós estarmos relembrando a nossa mente, a nossa memória, as promessas do Senhor. Pastor, permita, eu sei que no testemunho particular não é exatamente da minha pessoa, não, mas foi algo que aconteceu. E eu confesso para os irmãos que quando, uma ocasião que eu vi a água entrando dentro de casa, fico sentindo, eu perdi algumas coisas, me bateu uma tristeza, irmão, não sei por que não saber. Era vontade de chorar. Pastor, na hora que sentei na cama, a cama já estava com uns 4 tijolos para não atingir a cama, e eu abri no salmo, pastor, eu estou dizendo aqui, não é para você amostrar, não é para dizer que é mais santo, não é nada disso não, irmão. Mas pode ter certeza, irmão, a minha tristeza se converteu em alegria. Eu disse a papai de trabalho, sabe, irmão, eu não me incomodei mais com a água dentro de casa, a mulher já foi cantando, e a papai, mas que não tinha nada. Mas até então, até antes eu estava, irmão, rapaz, bateu uma tristeza para ficar vontade dela só de chorar. Mas não, eu me conformei. E pronto. Como disse o Senhor, as minhas palavras são espírito e vida. Ok? O terceiro objeto que estava presente ali no lugar santo era o altar do incenso. E o que ou a que este objeto remete? A que este objeto leva a nossa mente? A que? As orações, né? Porque o incenso era o símbolo das orações. Pastor, agora, pelo fato desse altar de incenso, ele exalava o cheiro dentro do tabernáculo, isso também se remonta ao fato do cheiro de Cristo. Pois você disse apenas a questão da oração. Eu diria, ele remonta ao prazer, à satisfação que cada vida desfruta na oração. A oração é um momento prazeroso. A oração é um momento agradável para a alma. A oração é um momento de paz. Então, eu diria que ela aponta para esse benefício da oração, da agradabilidade, né, que a oração proporciona à nossa alma, né? Então, todos os irmãos têm uma experiência com oração, né? Assim como tem uma experiência com a palavra de Deus, assim como o momento com a palavra de Deus é um momento agradável, a oração também é, ok? E o incenso
apontava para a oração que subia à presença de Deus. E a oração nos lembra o quê? Que nós temos um mediador. Nós temos um intercessor. Alguém que intercede por nós. Né? Diante de Deus. Jesus orou por sua igreja. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus pediu pelos seus discípulos naquele momento. E ele pediu pelos seus discípulos que não estavam naquele momento, mas haveriam de crer. Então Jesus orou por eles. Ok? Então Jesus orou por nós lá em João 17, conhecida como a oração sacerdotal. Agora deixa eu lembrar aqui uma coisa que é a escola bíblica. Lembram-se de Cornélio? Quando em um momento de oração ele recebeu a visita de um anjo? Lembram-se das palavras desse anjo a Cornélio? Suas palavras faziam referência à oração dele. Cornélio, as tuas orações, elas estão diante do Senhor. Elas eram conhecidas por Deus. E aí a pergunta que eu faço é: se as orações de Cornélio, um homem imperfeito, limitado como todos nós, subiam e estavam diante do Senhor, era do conhecimento de Deus, o que pensar da oração de Jesus? Era um homem temente a Deus. Ele era um homem que já cria, né? Faltava a ele o conhecimento de Cristo. Ok? Então ele tinha uma certa luz, né? Tinha um certo nível de luz. Porém a luz de Deus, ela é progressiva e ela culmina na pessoa de Cristo. Faltava a ele a plenitude dessa luz. Ele tinha um conhecimento em parte da luz. Ele era um homem temente a Deus. Lhe faltava o conhecimento da pessoa de Cristo. Por isso Pedro, né, veio à sua casa por ordem divina para lhe apresentar Cristo, a luz de Cristo, e por meio da luz de Cristo ele e toda a sua casa serem salvos. Ok? Mas vejam só, irmãos, se Deus lembra a Cornélio que as orações dele estavam diante do Senhor, e a oração de Cristo? Você acha que a oração sacerdotal de Jesus só está no capítulo 17, quando a gente lê? Ela está diante do Senhor Deus, ela está de pé. Então nós temos um mediador diante do Pai, e a Bíblia não revela outros mediadores. Quem constitui outros mediadores diante de Deus pelos homens são as religiões, né? São os grupos religiosos com suas crenças, com suas tradições, com seus costumes.
Mas a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, só revelam um mediador entre Deus e os homens. E é com esse mediador que nós ficamos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, o altar do incenso já era uma tipologia, né, vamos dizer assim, do trabalho, do ministério de intercessão do Filho de Deus por nós, né? Ele intercede por nós. Então temos um mediador diante do Pai, e um mediador que é suficiente. Se Cristo é suficiente, por que é que eu vou atrás de outro? Né? Se Ele nos é suficiente, por que ir atrás ou buscar outros? Então quem busca outros mediadores diante de Deus é porque ainda não conheceu a Cristo, o mediador suficiente. Ok? E aí, por não conhecer ainda o Filho de Deus, se ilude, né? Se ilude com a mediação de outros que a Bíblia não revela, que Deus não estabeleceu, Deus não constituiu. Então a nossa fé navega pelas águas das palavras de Cristo e dos apóstolos. Nós buscamos e estamos nos esforçando para permanecer na doutrina de quem? De Cristo e dos apóstolos. Ah, mas se alguém busca outras doutrinas, bom, cada um faça uso da sua responsabilidade, né? Mas que a palavra de Deus recomenda para a igreja a doutrina de Cristo e dos apóstolos somente, né? Como segura, como âncora para a nossa fé, é fato. Agora, se alguém não está satisfeito com a doutrina de Cristo e com os apóstolos e quer invenções humanas para si, cada um use da sua fé com liberdade. Agora, eu não quero para mim superstições, e Deus me livre e guarde de muito menos heresias, falsos ensinamentos. Então é melhor ficar somente com a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então aquilo que é Cristo e os apóstolos não me estabeleceram, eu não tomo para a minha fé e nem para a minha vida. Eu quero é ser um seguidor de Jesus. Não é um seguidor de fulano de tal, A, B ou C. Seja quem for, seja pastor, seja padre, seja bispo, seja papa, seja quem for. Amém, queridos? A igreja de Deus, ela permanece, ela persevera fielmente na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Aquilo que não está claro na Escritura Sagrada, né? Nós não devemos tomar para si. Amém, queridos? Então nós estamos chegando à conclusão da lição de hoje, tendo estudado aqui o lugar santo como sendo um lugar de serviço e também um lugar de adoração.
este lugar santo para nós hoje é Cristo. Portanto, uma vida em Cristo é uma vida em serviço e é uma vida em adoração ao Senhor Deus. Amém? Deus abençoe a todos nós e tenhamos assim uma vida de serviço e de adoração na presença do Senhor. Que eu e você possamos crescer, né, em serviço e em comunhão com Deus.